lei dos senos e lei dos cossenos, ou lei trigonométrica num triângulo qualquer. A lei dos senos determina que em um triângulo qualquer, isto é, o triângulo pode ser acutângulo, onde os ângulos internos são menores que 90 graus, são chamados agudos, ou os triângulos podem ser obtusângulos. Isso significa dizer que um ângulo interno a este triângulo pode ter medida maior do que 90 graus. A relação do seno de um ângulo é sempre proporcional à medida do lado oposto a esse ângulo. Esse teorema demonstra que no mesmo triângulo, a razão entre o valor de um lado e o seno de seu ângulo oposto será sempre constante. Então, sendo dado um triângulo ABC, existe uma relação entre o seno do ângulo interno e o lado oposto a esse ângulo. Quais as relações que nós vamos observar de acordo com a lei dos senos? Nós temos o lado A, que é o lado formado pelo segmento de reta BC, é o lado A, ele está para o seno do ângulo oposto a este lado, que é esse ângulo A. Então, o lado Azinho, por isso que está representado por uma letra minúscula, está para o seno do ângulo A. Assim como essa igualdade aqui significa, assim como o lado B, que é esse lado menor, esse lado formado pelo segmento de reta AC, é chamado lado Bzinho, B minúsculo, está para o seno do ângulo oposto a esse lado, que no caso aqui é o ângulo B. Então, o lado B minúsculo está para o seno de B. Este lado B está para o seno de B. Assim como o lado C é o lado AB, é o lado C minúsculo, está para o ângulo oposto a esse lado, que neste caso aqui é esse C maiúsculo, este ângulo é C. Então, você observa as relações entre o lado de um triângulo e o seno formado a partir dos outros dois lados, mas que são opostos a este lado primeiro. Vamos entender melhor aquela situação do valor da lei do seno, resolvendo uma questão. Vamos resolver esta questão. No triângulo a seguir, determine a medida do lado AC, tendo em vistas as medidas presentes nele. Então, nós temos aqui o triângulo ABC. E quais são as medidas existentes neles? As medidas existentes são o ângulo A, que tem medida de 60 graus. O ângulo B, que tem por medida 45 graus. O que é que nós temos também no triângulo? O lado oposto a esse ângulo B de 45 é justamente a medida X que nós queremos encontrar. E o lado oposto ao ângulo de 60 graus, que é justamente o ângulo a medida deste lado BC é 10 centímetros. A princípio, vou colocar para vocês aqui esta igualdade. O que é que ela está representando? A relação entre o lado de um triângulo e o seno do ângulo oposto a esse lado. Então, a medida do lado BC, 10 centímetros, está para o seno de 60, assim como a medida X do lado AC está para o seno de 45. Agora, vamos utilizar
a lei fundamental da proporção. E o que diz a lei fundamental da proporção? Que o produto dos elementos que se encontram nos extremos é igual ao produto dos elementos que se encontram nos meios. Então, eu tenho que x vezes seno de 60 vai ser igual, que esses dois elementos aqui estão no meio, vai ser igual ao produto de 10 com o seno de 45. É isto que eu vou ter como igualdade. Agora, o que é que eu observo? Quem é o seno de 45? Quem é o seno de 60? E nós já conhecemos, nós já sabemos qual é o valor numérico. O seno de 60, a gente sabe que é raiz de 3 sobre 2. Não é isso? E o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, vamos utilizar este conhecimento? O que é que eu estou fazendo agora? Eu estou trocando seno de 60 por raiz de 3 sobre 2. Eu estou trocando seno de 45 pela raiz de 2 sobre 2. Porque eu estou colocando o valor numérico do seno de 60 e do seno de 45. Agora, mais uma vez, eu volto a relembrar. Você observa que aqui o denominador é 2 e aqui o denominador é 2. Eu posso simplesmente simplificar. Quando eu simplifico, eu fico com x raiz de 3 igual a 10 raiz de 2. Exatamente, eu fico com esta igualdade. Porque ambas estão sendo divididas por 2. Tanto a raiz de 3 como a raiz de 2. Então, eu posso simplificar. Fazendo esta simplificação, eu tenho agora esta igualdade. X raiz de 3 igual a 10 raiz de 2. Mas o que eu quero encontrar? Eu quero determinar o valor de x. Então, como essa raiz de 3 está multiplicando, ela vai passar para depois do sinal de igualdade, agora dividido. Então, eu vou ficar com a seguinte igualdade. Eu vou ficar com x, que é igual a 10 vezes raiz de 2 sobre a raiz de 3. O que é que você observa nas suas sentenças A, B, C, D e E? Que nenhuma delas está sendo expressa desta maneira. Automaticamente, eu preciso encontrar um outro valor. O meu valor, ele vai ser um número decimal. Ou vai ser um número inteiro. Mas ele não vai ser expresso, representado por raiz de 2 e raiz de 3. Foi dado para mim que a raiz de 2 é 1,4 e que a raiz de 3 é 1,7. Então, eu vou substituir os valores. Vou tirar a raiz de 2 e colocar 1,4. Vou tirar a raiz de 3 e colocar 1,7. Fazendo esta troca, eu fico agora com esta igualdade. Mas mesmo realizando esta troca, eu ainda não tenho a resposta. Então, eu vou multiplicar 10 vezes 1,4. Então, ficamos com x igual a 14 dividido por 1,7. E ao realizar esta divisão, a minha resposta para esta questão será 8,2. Esta será a minha resposta. Qual é a minha resposta? A minha resposta é a letra A, 8,2 centímetros. 8,2 centímetros é a minha resposta.
Vamos para a próxima situação? Esta agora é uma outra questão. É verdade. É o segundo exemplo. Você observa que neste segundo exemplo eu estou trabalhando com um outro triângulo. O que é que você observa deste triângulo? Que este triângulo ABC, ele possui um ângulo interno maior do que 90 graus. Então, este triângulo é chamado de obtusângulo, como diz o problema. E o que o problema quer que a gente determine? Ele pede que a gente determine o valor de C, que é o segmento AC, neste triângulo obtusângulo. Vamos proceder de que maneira? Da mesma. Vamos utilizar as relações de seno. Vamos utilizar a lei dos senos. Mas por que é a lei dos senos? Porque é nitidamente visto que no triângulo foi dado o seguinte: dois ângulos internos e um lado. E este lado poderia ser oposto a um desses dois ângulos, ou até nem ser. Tem como isso acontecer? Sim, tem como isso acontecer. Mas você observa que foi nos proporcionado as medidas dos dois ângulos internos a esse triângulo. Quando isso ocorre, eu identifico que a lei que vou trabalhar é a lei dos senos. Vamos ver como vamos realizar essa situação? Eu coloquei aqui uma observação para que vocês pudessem relembrar. Lembra? O seno de 120 é igual ao seno de 60? Exatamente. Então, este ângulo, mesmo sendo um ângulo maior que 90 graus, ele tem a medida igual ao seno de 60. E isto, o que é que vai acontecer? Altera o meu resultado? Claro que sim. Mas eu vou utilizar outra lei? Não, nós vamos utilizar a mesma. O que a gente observa de alterações é que a figura apresentada não é um triângulo agudo, é um triângulo obtuso. Mas a maneira que eu vou trabalhar é a mesma. Então, vamos montar a relação entre o ângulo interno e o lado oposto. Vou colocar aqui para que a gente possa observar melhor estas relações. Agora nós iremos calcular a medida desconhecida do lado C. Ou seja, o lado AC, que é justamente esse lado C minúsculo. Como nós podemos determinar esta medida? Utilizando as relações do seno. Vamos calcular a medida AC deste triângulo, a medida Czinho. Temos que 10 estar para o seno de 120, 10 está para o seno de 120, assim como C estar para o seno de 30. Qual é a medida do seno de 120? Qual é a medida do seno de 30? Temos que o seno de 120 é raiz de 3 sobre 2, porque tem a mesma medida do seno de 60. E o seno de 30 é igual a 1 meio. Ficamos com esta igualdade. E agora? Agora nós vamos utilizar a lei de quem? Da proporção, que diz que o produto dos elementos extremos é igual ao produto dos elementos do meio. Eu vou multiplicar primeiro C com a raiz de 3 sobre 2 e igualar com 1 meio vezes 10. Ficamos
com esta igualdade. C vezes a raiz de 3 sobre 2, que é igual a 10 vezes o meio. O que é que a gente observa mais uma vez aqui, ó? 2 e 2. Eu posso ter a seguinte situação. Eu observo que ambos estão sendo divididos por 2 igual ao que a gente viu na questão anterior. Então, eu posso eliminar esse 2. Quando eu elimino esse 2, eu fico justamente com essa situação. A raiz de 3 multiplicando o C, e aqui 10, porque 1 vezes 10 é 10. Você observa que fica com esta igualdade. C raiz de 3, que é igual a 10. Porque o 2 foi simplificado. E agora, o que é que eu faço? Eu desloco essa raiz de 3 para depois do sinal de igualdade. Então, eu fico com esta solução. C é igual a 10 sobre a raiz de 3. Mas nas minhas alternativas, não tínhamos essa como solução. Então, eu preciso racionalizar o denominador da minha fração. E como é que eu faço isso? Multiplicando o numerador e o denominador pelo mesmo fator racionalizante. No nosso caso, este fator racionalizante é justamente a raiz de 3. É o meu fator racionalizante para esta situação. Racionalizando isso, eu fico 10 vezes a raiz de 3 e 3 vezes 3 dá 9. Eu fico com esta igualdade. C agora é igual a 10 raiz de 3 sobre a raiz de 9. Mas quem é o valor da raiz de 9? A raiz de 9 é um número que eu posso tirar de dentro do radical. Então, a minha solução para esta questão é 10 raiz de 3 sobre 3. Agora nós temos o terceiro exemplo. No triângulo a seguir, temos dois ângulos, o ângulo de 45 e o ângulo de 105, respectivamente. E um dos lados mede 90 metros. Com base nesses valores, determine o valor de x. Então, você observa aqui que eu tenho o ângulo de 105, mas eu não tenho uma medida deste lado oposto a esse ângulo. Não possui. Eu tenho o ângulo de 45 e o lado que eu quero descobrir é justamente esse. Então, como eu posso trabalhar essa situação? Eu também observo que eu tenho a medida deste lado deste triângulo, mas ele não me diz qual é a medida deste ângulo oposto a esse lado. Como vamos trabalhar? É essa situação que às vezes ocorre. Ele pode dar as medidas dos lados opostos, mas ele pode também não dar. E há como resolver uma questão dessa? Sim. Vamos ver como é que a gente responde? A princípio, o que é que nós já temos de conhecimento? Nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo, seja ele qual for, é sempre 180 graus. Então, eu vou somar 45 com 105 e com este outro ângulo que eu desconheço, mas eu sei que a soma desses três ângulos internos é 180 graus. Então, vamos fazer esta soma? Eu vou chamar este ângulo desconhecido por alfa. Então, eu fico com esta situação. Eu sei que alfa, somado a 105 e ao ângulo de 45, vai ser igual a 180.
Mas qual é a soma de 105 com 45? 150. Então, eu posso dizer que eu fico com a seguinte situação. Alfa mais 150 é igual a 180. Alfa mais 150 é igual a 180. E eu posso deslocar esse 180 para depois do sinal de igualdade e ficar com a seguinte situação. Que alfa é igual a 180 menos 150. E esta diferença vai me dizer que o valor do ângulo alfa é 30. Encontrei o valor desconhecido. Então, eu conheço o ângulo de 30 e o lado oposto. Eu conheço o ângulo de 45 e o lado oposto a 45 é o que eu quero determinar. Vamos agora descobrir como nós podemos fazer esta situação. Simples. Utilizando as relações de quem? De seno, a lei do seno. E a lei do seno diz o seguinte: a medida do lado de 90 está para o seno de alfa, que no caso é 30, assim como o lado x está para o seno de 45. Então, vamos colocar essa situação? Primeiro, eu vou colocar a variável. Então, eu armei a minha situação assim. X está para o seno de 45, assim como 90 está para o seno de alfa, que no caso aqui é 30. Quem é o seno de 45? Quem era o seno de 30? A gente sabe que o seno de 30 é 1/2. A gente também conhece que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. A raiz de 2 é 1,141414. E este valor é dividido por 2. Então, quando a gente realiza esta divisão, este quociente, a gente fica com 0,707. Essa é a nossa situação. Então, nós vamos fazer justamente essa troca. Nós vamos tirar seno de 45 e colocar 0,707. Vamos tirar o seno de 30 e vamos colocar 0,5. Por que eu fiz desta maneira? Porque a minha solução diz que eu preciso fazer essas transformações. Agora, utilizando a lei da proporção, que diz que o produto dos elementos dos meios é igual ao produto dos elementos dos extremos, eu tenho que x vezes 0,5 é igual a 0,707 vezes 90. Então, eu vou ficar agora com essa situação. Esta é a minha igualdade. Esta agora é a minha situação. Mas eu não quero encontrar 0,5 de x. Eu quero encontrar o valor de x. Então, eu posso dizer que o valor de x vai ser igual a quem? A princípio, eu vou multiplicar estes dois valores. 0,707 vezes 90 vai dar 63,63. E o 0,5, passando para depois do sinal de igualdade, vai ficar dividindo este valor. Vamos ficar com x como este quociente. X é igual a 63,63 dividido por 0,5. E realizando esta divisão, eu tenho que o valor de x, a medida do segmento x, é igual a 127,23. Qual é a minha resposta para a minha solução? A minha resposta é a letra E. E é a solução para a minha questão. Para o meu terceiro exemplo. Teorema dos cossenos. Estabelece que, em qualquer triângulo, o quadrado de um dos lados corresponde à soma dos quadrados dos outros dois lados, menos o dobro do produto desses dois lados pelo cosseno do ângulo entre eles. Assim, pela lei dos cossenos, temos as seguintes relações entre os lados e os ângulos de um triângulo. Diz que
A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2AB vezes o cosseno de alfa. A gente observa que essa primeira relação ele está se referindo ao cosseno de um ângulo alfa. Então, é de grande importância salientar que, dado um triângulo qualquer, qual a relação que nós vamos trabalhar? Nós vamos escolher. Eu quero trabalhar com o ângulo alfa? Eu quero trabalhar com o ângulo beta? Ou eu quero trabalhar com o ângulo teta? Vou escolher olhando para o ângulo alfa. Vamos observar que, oposto a esse ângulo alfa, eu tenho o lado A. Então, eu começo com este lado. Este lado, A elevado ao quadrado, vai ser igual à soma dos outros dois lados do triângulo, também elevado aos quadrados. Então, vai ser A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Menos duas vezes o produto entre os dois lados do triângulo, que não é o lado A, que não é o lado que está sendo oposto ao ângulo alfa. Então, 2 vezes B vezes C vezes o ângulo. O ângulo, qual desses três ângulos? O ângulo em questão, que é o ângulo alfa que eu vou trabalhar. Então, vezes o cosseno de alfa. Se eu quero trabalhar com o ângulo beta, como eu devo proceder? Eu vou utilizar o lado oposto a esse ângulo primeiro. O ângulo é beta, o lado oposto ao ângulo beta é o ângulo B minúsculo. Então, B minúsculo ao quadrado é igual a A ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes A vezes C, vezes o cosseno de beta. Se eu quiser trabalhar agora com o ângulo teta, então eu observo que o oposto a esse ângulo teta é o lado C. Então, o lado C ao quadrado é igual ao lado A ao quadrado mais o lado B ao quadrado, menos 2 vezes o produto de A com B, o lado A com o lado B, vezes o cosseno deste ângulo. Você observa que eu estou trabalhando com quem? Com o lado oposto ao ângulo teta. E o produto que vai ficar com o cosseno de teta são os dois lados que formam o ângulo. Certo? E isso acontece todas as vezes. Toda vez que eu escolho um ângulo. O cosseno que eu vou trabalhar é o cosseno formado por aqueles dois outros lados que não são o oposto ao ângulo. Vamos ver uma questão para a gente poder entender melhor, colocar esta lei dos cossenos em prática. Então, meu primeiro exemplo está assim: determine um valor de x no triângulo ABC. Então, eu tenho aqui, ó, este lado x que eu quero determinar. Você observa também que eu tenho oposto a esse lado o ângulo de 60. E eu só encontro um ângulo, não encontro dois ângulos. Se eu tivesse dois ângulos, eu iria trabalhar com a relação seno. Como eu só tenho um ângulo, eu vou trabalhar com a relação cosseno. A lei dos cossenos. E a lei dos cossenos diz o seguinte, que o lado oposto a este ângulo, que no caso é x ao quadrado, vai ser igual a 10 ao quadrado mais 15 ao quadrado, menos 2 vezes quem? 10 vezes 15 vezes o cosseno de 60. Vamos ver como é que fica essa situação escrita para que a gente possa ver melhor. Não importa qual é a letra que você vai utilizar, se você vai utilizar letra A, letra B, letra C, se o cosseno vai ser o cosseno de A, cosseno de B, cosseno de teta, cosseno de alfa, não importa. O que importa é
o ângulo em questão que você vai trabalhar. O que importa para a gente é você observar o ângulo que você vai trabalhar. Então, eu estou observando aqui que eu vou trabalhar com este ângulo de 60. Então, oposto a esse ângulo de 60 é quem eu estou chamando de lado A. Então, este lado aqui que eu estou chamando de A, o B, tanto pode ser 10 como 15, a ordem não altera. Eu posso colocar logo 10 ao quadrado, como colocar 15 ao quadrado. Menos 2 vezes quem? O produto de 10 com 15 e o cosseno de 60, que é o cosseno do ângulo alfa que eu estou aqui determinando. Então, vamos ver como é que fica essa relação, essa igualdade. Essa igualdade vai ficar escrita da seguinte formato. X ao quadrado, que é o lado que está oposto ao ângulo de 60, é igual a 10 ao quadrado mais 15 ao quadrado menos 2 vezes quem? 10 vezes 15 vezes o cosseno de 60. Como a gente já sabia que iria ficar. Mas quem é 10 ao quadrado? Quem é 15 ao quadrado? Quem é o produto de 2 vezes 10 vezes 15? E quem é o cosseno de 60? Esses são os valores que nós vamos agora substituir, colocar, calcular. Então, eu vou ficar com o x ao quadrado será x ao quadrado, porque é o valor que eu quero descobrir. O valor 10 ao quadrado é 100. O valor 15 ao quadrado é 225. 2 vezes 10 vezes 15 vai nos dar 300. E o cosseno de 60 é 1/2. Vamos fazer algumas simplificações, já que podemos realizá-las. A primeira é somar o 100 com 225. E a partir daí calcular esse produto de 300 com 1/2, que vai ser a metade de 300. A metade de 300 é 150. Então, esta soma vai dar 325 menos 150. Vai ser o valor que eu vou encontrar para x. X ao quadrado será esta diferença. Mas quanto é 325 menos 150? Eu vou ter como resultado x ao quadrado igual a 175. E 175 não é uma solução, por quê? Porque eu quero encontrar o valor de x, e 175 é o valor de x elevado ao quadrado. Então, o que é que eu preciso calcular? Eu preciso calcular a raiz quadrada de 175. Eu fatoro e tiro de dentro do radical o máximo que eu puder. Como foi que eu fiz isso? Qual foi o valor que eu obtive? Então, eu vou realizar aqui. Eu quero encontrar o valor de x e não de x ao quadrado. O que é que eu vou fazer? Eu vou calcular a raiz quadrada de 175. E qual é o valor da raiz quadrada de 175? É 5 vezes a raiz de 7. Este é o valor desconhecido. Este é o valor de x. Vamos ver um outro exemplo? Determine o valor de y no triângulo obtusângulo abaixo, que no caso está aqui ao lado. A gente observa que este ângulo interno neste triângulo, ele é 120 graus. Vamos fazer da mesma forma, da mesma maneira? Sim, nós vamos utilizar a relação a mesma. Vamos fazer alguma alteração? Pode ocorrer, claro que sim. Mas a relação é a mesma. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2 vezes a vezes b vezes o cosseno de alfa. Quem é A? A é o lado oposto a esse ângulo de 120 graus, que no caso é y. Então, vai ser y ao quadrado, que vai ser igual a 7 ao quadrado mais 5 ao quadrado, menos 2 vezes o valor de 7 vezes 5, vezes o cosseno de quem? De 120. Nossa igualdade vai ficar a seguinte.
O valor que nós vamos trabalhar será o valor de y, porque y é o lado que está oposto ao ângulo de 120. Então, y ao quadrado é igual a 7 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, menos 2 vezes 7 vezes 5, vezes o cosseno de 120. Quem é 7 ao quadrado? 7 ao quadrado é 49. Quem é 5 elevado ao quadrado? 5 elevado ao quadrado é 25. E quem é 2 vezes 7 vezes 5? 2 vezes 7, 14. 14 vezes 5 é 70. Ou então eu posso dizer 2 vezes 5 dá 10. 10 vezes 7, 70. Vezes o cosseno de 120. Só que o cosseno de 120 é igual a menos o cosseno de 60. Então, eu tenho esse menos da fórmula e esse menos, porque o cosseno de 120 é igual a um menos cosseno de 60. Menos com menos vai dar mais. Então, nós vamos ficar agora com a seguinte situação. Y ao quadrado é igual a 49 mais 25, menos com menos dá mais 70 vezes 1 meio. E o que é que a gente observa? Que a soma de 49 com 25 vai dar 74. E 70 vezes 1 meio vai dar metade de 70, que é 35. Então, essa é a nossa próxima igualdade em relação ao que nós temos. Y ao quadrado é igual a 74 mais 35. Esta soma vai me dar como valor, como solução, como y ao quadrado igual a 109. Mas 109 não é a nossa resposta, porque eu quero saber o valor de y e não de y ao quadrado. Então, o que eu devo fazer? Extrair a raiz. Se o número que vai ficar dentro da raiz quadrada for um valor que eu posso tirar do radical, eu tiro. Se esse valor não der como eu tirar do radical, porque não tem termos comuns que faça com que algo saia do radical, eu deixo a raiz indicada da forma que se encontra. Essa é a solução numérica para o valor de y. Bem, gente, olhando para essa situação, nós temos para você esta mensagem para essa aula. Sucesso! É sucesso que eu desejo a você. É sucesso que eu quero para o seu estudo. É sucesso que eu quero para a sua vida. Por isso, a gente tem que pensar, pense, realize, tente, faça de novo e de novo. Continue sempre fazendo. Ora, o sucesso a gente adquire assim, nunca desistindo, sempre realizando, sempre tentando fazer cada vez o melhor. Eu preciso sempre ser melhor do que ontem. Então, sucesso, gente. E até o próximo encontro. Até a próxima aula.